Hoje eu vou começar te falando o seguinte, cara. Um passo à frente pega o melhor preço e eu vou te mostrar por quê. Então, bora lá, sem delongas hoje, bora lá pro vídeo. Eu já falei aqui algumas vezes, né, da importância da gente avaliar o cenário macroeconômico. Para mim, esse tópico é tão importante que eu tenho uma playlist aí no canal, que inclusive esse vídeo vai fazer parte dessa playlist, que nada mais é do que o macro ponto a ponto. Por quê? Porque entender o cenário macroeconômico vai fazer toda a diferença no seu posicionamento. Vai fazer toda a diferença para você ter um olhar um pouco mais distante do que aquele olhar imediatista, né? Então, um passo à frente faz com que você pegue o melhor preço. Por quê? Porque você consegue se antecipar ao que o cenário macroeconômico está te falando. Por exemplo, hoje acabamos de ter uma elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Cara, estava mais do que precificado, né? Até vou deixar um card aqui em cima. O CPI tinha vindo alto, né? Então, a expectativa era que fosse ter uma elevação mesmo, a dúvida era se seria 0,75% ou 1%, né? E a grande maioria aí das apostas estava em 0,75%. E aí a gente começa aí juntando o cenário. Se você chegou agora, você ainda não me ouviu falando o seguinte, olha, o mercado financeiro, ele é uma novela. Cada dia tem um capítulo diferente. E cada dia tendo um capítulo diferente com personagens diferentes. Num dado momento, a gente não ouvia mais falar sobre guerra de Ucrânia e Rússia. Tinha dia que a gente não tinha nem notícia. Agora, está vindo à tona de novo. Opa, será que a guerra vai entrar num outro estágio? Né? Vai piorar a situação? Outra coisa que eu vinha falando, a coisa complica quando chegar no inverno. Isso, a Europa vai sentir mais. Então a gente começa, e ó, eu já vim falando isso, ó, desde abril ou maio que eu venho falando isso. Agora, os jornais estão começando a falar, né? Estão reduzindo, né, o consumo de energia. Para quê? Para ter energia ali para passar por esse período do inverno. Né? Então, é um cenário que a gente vai avaliando, ouve aqui, lê ali, monta o cenário, né, de acordo, obviamente, com dados econômicos, com as notícias que estão saindo, e a gente se posiciona na frente. Então, sabendo que o inverno começa em dezembro na Europa, como é que vai estar essa guerra? Né? Para mim, ela tende a estar um pouco mais tensa, né? A Europa tende a sofrer mais. Outra interrogação, como é que vai estar a Europa após o inverno? Né? Então, assim, qual é a relação que o Brasil tem com a Europa? No dado momento, assim que começou a guerra, veio a questão do fertilizante. E vai aumentar o preço do fertilizante. E os grãos lá na Ucrânia, pô, não estão conseguindo dar vazão. Mas na China, cara, não estava chovendo na China. Né? Esse período da China é responsável por 75% da colheita anual, que também está relacionado em relação aos grãos, né? Então, como é que ficará essa parte de grãos no mundo? Cara, há uma semana atrás saiu nos Estados Unidos que a colheita do trigo vai ser afetada. Opa, mas calma aí. O Brasil, ele tem de trigo, né? Só o trigo corresponde a 1,5% do PIB, 11% da nossa exportação. Seremos beneficiados? Qual a empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores? O que está relacionado ali a alimentos que está envolvido com trigo? Será que isso afeta o Brasil? A gente vai começar a exportar mais? Então, tudo isso, a gente lê o cenário econômico, mas a gente não precisa esperar que saia a notícia no jornal para a gente se posicionar. Esse é um passo à frente. E aí você paga mais barato. Porque, cara, pode ter certeza, na hora que sair no jornal que, vamos supor, né, como eu venho falando aqui, a questão do inverno na Europa, né? Então, cara, ó, e a Europa não está produzindo, né? Vamos supor que a gente tenha uma relação mais forte. A gente não tem uma relação comercial muito forte com a Europa, né? Então, vamos supor que não tenha mais fertilizante, tá? Tá bom. E não tem mais fertilizante. Caramba, e agora? Como é que vai ficar aqui a empresa que está exposta a esse tipo de cenário? Né? Como é que o agronegócio vai tocar? Nós temos empresas voltadas para o agronegócio? Cara, e aí?
Inclusive, acho que é AgroCres o código da empresa, que é AgroCres. Certa resposta. Que está voltada para o agronegócio na Bolsa. E aí? Eu vou comprar, mas o gráfico está me dando compra. Eu vou comprar sabendo que pode vir um cenário ruim no Brasil? Foi que nem na época do coronavírus. O que aconteceu na época do coronavírus? Começou um bafafá falando assim, pô, podia ter empresa de seringa listada na Bolsa. Pô, podia ter uma fabricante listada na Bolsa. A fabricante, né, tava aquela corrida para fabricarem a vacina. E aí tava todo mundo querendo pegar, ó, o pulo do gato. Mas, cara, quem se posicionou antes, né, saiu na frente. Não investindo aqui, investindo lá fora, nos Estados Unidos. Saiu na frente. Tá? E mesmo assim ainda teve empresa que fez a vacina e na época não subiu tanto. Que é aquela história, sobe no boato e cai no fato, né? Tem muito isso também. Mas qual é o esquema aí que você tem que ter em mente? É o passo à frente. Porque na hora que sai no jornal, por que às vezes sobe no boato e cai no fato? Porque na hora que o dado está concretizado, o pessoal está saindo da posição. O pessoal está vendendo. E aí o dinheiro esperto está saindo e aí a ação cai. E aí você às vezes não entende, pô, mas o resultado veio bom. Divulgação de resultado às vezes é assim. O resultado veio bom, por que está caindo? Cara, deu um lucro absurdo. Por quê? Porque já se posicionaram antes. Porque alguém, alguma instituição ou alguns investidores, algumas instituições estavam um passo à frente. Então, por isso que ler o cenário econômico favorece. O outro ponto que eu falava? Petrobras vai dar lucro? Petrobras vai dar um lucro maior? Cara, eles têm que corrigir o preço da gasolina, né? Então, esse é o cenário. Você concordando, achando que a gasolina está alta ou está cara, não ia interferir no lucro da Petrobras. Então, vendo que o petróleo estava aumentando e eles estavam corrigindo, cara, o lucro ia vir mais forte também, não deu outra. Tanto que a Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendo. Então, qual é o ponto? Veja antes. Depois que saiu no jornal, o fato, a coisa já aconteceu. Então, se você chega e vê, pô, a China está assim. Tá mal, o mercado imobiliário da China está mal das pernas. Guerra na Europa. Cara, essa guerra tende a mudar ali de patamar. Né? Inverno está chegando, vai ficar um pouco mais crítico. Estados Unidos está com uma inflação. Vai ter recessão? Não vai ter recessão? Cara, e o Brasil, como é que vai ficar? Vamos ter uma elevação de taxa de juros? Não vamos ter uma elevação de taxa de juros? Como é que vai ser esse ponto? Então, assim, o que nós temos que ter em mente é que, lendo o cenário econômico, fará com que a gente se posicione melhor e se posicione antes. Então, quando você pega e vê, como já aconteceu, inclusive agora, no segundo semestre, Bolsa, analista falando, tá? Bolsa vai bater, é uma previsão, né? Não tem como ter certeza, mas Bolsa vai bater 130 mil pontos. Aí tu tá ali no cenário e tu fala, cara, de acordo com esse cenário econômico, não tem porquê a Bolsa bater 130 mil pontos. A nossa Bolsa, cara, ela basicamente é commodity. Tem um peso forte também dos bancos. Cara, a commodity tem relação com a China. A China tá indo bem? Como é que tá a Vale? Quanto pesa a Vale na Bolsa? Petrobras, só vale Petrobras. Qual o percentual que tem na Bolsa? Tá, como é que estão essas ações aqui? Esse cenário tende a subir? E aí você começa a tomar a sua decisão. Você começa a perceber que você vai comprar barato e esses grandes investidores, o Barsi, cara, que é o baita investidor aí, pessoa física no Brasil, ele faz isso. Ele compra barato, ele compra para longo prazo, porque ele vai lá, analisa, né? Só que, se eu não me engano, ele analisa fundamento, mas ele vai lá, analisa e fala assim, cara, vou comprar, tá barato, e espera valorizar. Por quê? Porque ele está olhando para frente. Ele está olhando como está hoje, a como o potencial que tem de parar lá na frente, lá no futuro, e aí multiplica o seu capital. Quando você pega uma ação que, cara, a ação está subindo, aí tu quer pegar aquela onda já está no meio já. Tu pode até ter um lucro, entendeu? Mas às vezes você está comprando na alta e aí começa a vir a correção. E aí você está sempre atrasado na Bolsa de Valores. E se tu está sempre atrasado na Bolsa de Valores, tu vai perder dinheiro. Então, esse é um ponto importante que eu resolvi falar aqui hoje, porque não dá para a gente não olhar para frente, não dá para a gente não ter um passo à frente. E foi como eu disse, para mim é tão importante esse assunto que eu deixei
uma playlist só sobre isso, só sobre esse cenário. Então, é uma forma de eu compartilhar aqui a forma como eu enxergo o mercado, como eu estou olhando para o mercado, o que eu ouço ali do mercado e eu formo a minha opinião. E aí aqui a gente ouve um, ouve outro, um entende mais de um assunto, outro entende mais de outro assunto, a gente consegue formar um cenário e se posicionar melhor. Então, diante disso, cara, começa a prestar atenção lá na frente. Marcelo, você olha gráfico? Olho, mas não deixe de olhar o cenário. Não deixe de olhar o que está por vir. A gente tem um cenário de inflação hoje, claro que piorou por causa da guerra, óbvio que piorou. Mas não é novidade nenhuma, dado que em 2020, cara, o Banco Central norte-americano colocou, cara, rios de dinheiro, mas botou muito dinheiro na economia. E tinha que botar mesmo. Mas a consequência disso seria a inflação. O que ninguém contava era que havia uma guerra para piorar esse cenário. Né? Tanto que a inflação na Europa é devido à energia. A inflação nos Estados Unidos está em alimentos e moradia. Então, uma inflação ali com tópicos que estão puxando esse índice para cima diferente, tá? Com segmentos diferentes. Mas não era novidade ter uma inflação. E aí não tem jeito, cara. Nem o maior economista do mundo, ele não ajusta as perspectivas dele. Por quê? Porque sai um dado, você ajusta. Ouviu uma notícia, pode ter esse impacto daqui. E você vai sempre corrigindo a rota se necessário. Mas nunca deixe de olhar para o cenário macroeconômico. Então é isso, galera. Curte o vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda vez que eu publicar vídeo novo, você vai ser notificado aí. Não entendeu alguma coisa? Deixa aí nos comentários. Quer que eu fale sobre algum assunto específico? Fica à vontade em deixar nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!